que são a professora Consuelo Alfaro, da UFRJ, a professora Del Carmen Daire, da UERJ, e a professora Márcia Paraquete, da UF. E o UERJ também, agora representante da UERJ, faz questão de falar. Então, depois nós teremos um pequeno intervalo para o café, e no segundo momento do nosso evento, contaremos com a participação da professora Celeste Veiga, que é a coordenadora do ensino de língua espanhola da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu só peço desculpa, eles estão sentadinhos aqui, não estão excluídos, simplesmente porque o Data Show, o palco é pequeno para Data Show e 6 pessoas. Eu peço desculpa a eles por isso também. E o professor Reinaldo de Oliveira Ferreira, que é diretor de articulação curricular da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Depois da apresentação de todos eles, então nós abriremos para as perguntas do público, que eu tenho certeza que serão muitas. E ao final da nossa atividade, nós faremos o sorteio das bolsas. Bom, eu só queria, antes de começar, mostrar aqui rapidamente para quem não conhece as leis que fundamentam a presença do espanhol na rede pública de ensino. Em primeiro lugar, na Constituição Estadual de 1989, artigo 317, diz: a língua espanhola passa a constar no núcleo obrigatório de disciplinas de todas as séries do segundo grau da rede estadual de ensino, tendo em vista o que estabelece a Constituição da República em seu artigo 4º, etc. Então, isso daqui foi esse artigo entrou para a nossa Constituição Estadual graças a um projeto de emenda popular, um projeto de Constituição que teve a participação ativa da APF, já é. Em seguida, nós temos a Lei Estadual 2447 de 1995, que torna obrigatória a inclusão no currículo escolar do Estado do ensino de língua estrangeira moderna e idioma espanhol. E diz: torna-se obrigatória a inclusão no currículo escolar das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro o ensino da língua estrangeira moderna e idioma espanhol. O ensino de espanhol estará incluído como componente curricular do primeiro e segundo graus, na área de comunicação e expressão, e etc. E aí pede a regulamentação da lei, que até hoje não ocorreu. E, finalmente, a lei tão falada, 11.161 de 2005, lei federal, que dispõe sobre o ensino da língua espanhola, e no seu artigo 1º diz: o ensino da língua espanhola de oferta obrigatória para a escola e de matrícula facultativa para o aluno será implantado gradativamente nos currículos plenos do ensino médio. O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de 5 anos a partir da implantação desta lei. Nós já estamos no final de 2008 e teríamos então mais 1 ano e meio para a implantação da lei. E outros, a lei é um pouco mais extensa, porque menciona que é facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos de ensino fundamental de 5ª e 8ª séries, isso nós sabemos que não é nenhuma novidade. E aqui, o artigo 5º, que é importante para a nossa discussão hoje: os conselhos estaduais de educação e do Distrito Federal emitirão as normas necessárias à execução desta lei de acordo com as condições e peculiaridades de cada unidade federal. Então, eu gostaria de, antes de começar o debate, mostrar isso, até porque alguns professores não conhecem a 11.161, mas não conheciam as leis estaduais anteriores. Então, agora eu vou passar a palavra às professoras. Eu faço a pergunta e elas respondem, na ordem que elas acharem melhor. Ou variamos a ordem, cada hora começa uma. A primeira pergunta é: qual é a sua avaliação sobre a Lei 11.161? Vou começar pela Consuelo Alfaro. A primeira coisa que me veio à cabeça, quando eu sabia que eu tinha que responder essa pergunta, qual é a sua avaliação sobre a lei, na verdade foi que no ano passado, mais ou menos por essa época, também na APERJ, a gente assistiu uma conferência da professora Neide Gonçalves da USP, que se chamava assim: o que não, em parênteses, foi feito desde a promulgação da lei. E eu fiquei pensando que se a gente tinha avançado
indígena. Na verdade, ela serve até para ilustrar por que alguma língua indígena não é uma língua estrangeira no nosso currículo. Por quê? Porque, na verdade, essa escolha ela está pautada na questão, vamos dizer assim, das políticas linguísticas, que é uma coisa extremamente recente, caminha dos anos 60 para cá, é de lá para cá que a gente começa a ter toda uma documentação que busca regulamentar, mas que, a meu ver, ainda quando se faz uma lei, no caso da lei do espanhol, sobressai a questão econômica. Eu acho que o espanhol só passou, depois de tantos anos, de 58 para cá, passaram 18 já projetos de lei, nenhum deles, vamos dizer assim, conseguiu chegar ao seu final. Né? Por que isso não acontecia? Por que de repente isso passou a acontecer? Eu me lembro também de 42, quando ainda não havia LDB, e vamos dizer, com a reforma Capanema, o espanhol passa a integrar a grade curricular, em lugar do alemão em função da guerra, quer dizer, razões políticas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque como professores, né, nós de alguma forma, professores linguistas, professores de línguas, né, eu tenho muito medo dessa coisa da obrigatoriedade. Principalmente quando a gente pensa num Estado como o nosso, que foi construindo, por iniciativa própria, toda uma trajetória com relação ao ensino do espanhol na escola pública. Uma série de problemas que nós conhecemos, mas efetivamente cabe ao Rio de Janeiro, vamos dizer, essa característica, a entrada na escola. Então, com relação à lei, que vou aproveitar que ela está aqui colocada, ela é bem curtinha e eu acho que às vezes a gente não a lê com a atenção que é necessária. Me preocupam muito, por exemplo, o artigo 2, o artigo 3 e o artigo 4 dessa lei. Esses artigos dizem, o 2, né, que a oferta da língua espanhola pelas redes públicas deverá ser no horário regular. E estabelecendo uma diferença para com o artigo 3, que fala de duas coisas que não atravessam os nossos documentos, que são centros de ensino de língua estrangeira para a rede particular. Eu volto àquela questão inicial da minha grande preocupação com a questão econômica. Primeiro que você estabelece dois critérios. Quer dizer, a lei não diz que na escola pública não possa haver convênios com instituições privadas. Mas me preocupa muito pelo seguinte, a gente sabe que para poder estar numa sala de aula de ensino fundamental e médio, é necessário passar por uma licenciatura. Para se trabalhar numa instituição de línguas, não necessariamente esse é um requisito. Então eu me pergunto se não haveria aí uma grande contradição com relação a essa questão. Eu tenho visto alguns alunos meus em início de curso de faculdade atuando junto a escolas privadas com as aulas de espanhol. Isso é possível porque a lei dá essa brecha, né? Não é a mesma coisa, e nós sabemos disso, trabalhar com um curso de línguas que trabalhar com uma escola. Né? A preocupação da escola é de natureza diferente, ela está integrada com as demais disciplinas, seja o espanhol, seja o alemão, seja o francês, seja o inglês, se a gente tratar todas no mesmo patamar. Tá? Então, essa é uma grande preocupação minha. Tá? A outra questão é que, em momento algum, eu vejo discussões como que perfil de professores nós queremos nas nossas escolas, que perfil de ensino é necessário. Eu digo nossas escolas, mas eu estou me referindo a nossas realidades. Porque mesmo no Rio de Janeiro a gente vai ver que, dependendo da escola em que a gente estiver, as necessidades de trabalho com espanhol, com português, com química, com física, serão muitas vezes de natureza diferente, considerando que existe uma grade curricular. Né? Bom, os objetivos do ensino do espanhol na escola, isso também não está sendo discutido em momento algum e, a meu ver, é uma questão extremamente importante. Outra questão que passa assim batido, que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para trazer à tona, é que eu acho que é urgente a necessidade de mudanças na forma de se selecionar professores para a rede pública. Tá? Vocês têm visto os últimos concursos, nós vivemos uma ciranda em que a culpa é dos professores, a culpa é dos alunos,
formas importantíssimas como essa. A seleção ela é fundamental para a escola que a gente quer. Quem é o professor que realmente pode integrar esse tipo de proposta? Bom, com relação às ações, eu não sei se vocês estão a par, mas eu por acaso escolhi ontem que saiu mais um documento vinculado à questão da Lei 11.161, que é um parecer que se constitui como parecer, mas que ele vem de uma solicitação do governo estadual de Sergipe com relação ao entendimento desses artigos de lei. E essa consulta acabou saindo com um documento que se chama Parecer CNE-CEP 18/2007. Então, a quem não, depois a gente pode até mais conversar sobre isso, seria interessante porque ali já há desdobramentos a respeito dessa implantação. Vamos supor que a escola só tenha o espanhol, então o espanhol passa a ser a língua obrigatória ou não. Quer dizer, essa regulação mais prática, ela aparece aqui nesse tipo de documento. A partir daí, e eu desconheço, e aí eu acho que fica no segundo momento até, fica já no âmbito da questão estadual. Eu realmente não sei que tipo de parecer vem sendo dado pelo Estado, porque já estaria num outro patamar, mas realmente não sei como. Fica até a pergunta depois para saber o que aconteceu. Bom, com relação às novidades, eu acho que muito pouco tem sido feito. E verdade seja dita, se alguém fez alguma coisa, eu acho que talvez a gente deva isso à Secretaria de Ensino Básico. Eu acho que, com algumas ressalvas, alguma coisa por ela foi feita, né? Então, desde o primeiro ponto em que houve aqui no Rio de Janeiro, que foram chamadas entidades, diversos países, menos, acreditem se quiser, as universidades públicas, que, a meu ver, são fundamentais nesse diálogo, porque são elas que, públicas ou privadas, mas são as que formam os professores que vão se encarregar. Então, foi uma briga nossa, não sei se vocês se lembram na época, quando a gente escreveu para Deus e o mundo, até que recebemos um convite para poder acompanhar o seminário de implantação. E eu já um pouco revoltada, até levantei a mão e perguntei aonde ficavam as universidades, que no fundo são as únicas que podem responder pela formação. Porque o tempo todo se falava de formação de professores, formação continuada, mas a gente sabe que isso só é possível e viável se tiver um convênio, se tiver uma parceria com as universidades, né? A partir daí eu já comecei também a ficar preocupada com a questão de algo que está sendo muito pouco discriminado e é fundamental. Formar professores de espanhol é uma coisa. Formar professores de espanhol língua estrangeira é uma outra coisa. Isso parece que não é considerado no momento que se põe em discussão a questão da implantação da lei, né? Bom, além desse encontro, então, nós tivemos aquela questão da distribuição dos livros didáticos aos professores, que, aliás, eu soube que já está sendo feito um edital para que em 2010 e 2011 sejam distribuídos livros agora para os alunos do 6º ao 9º ano de ensino e para 2012 para o ensino médio. Então, os nossos alunos também vão passar a receber esse tipo de material. Deixa eu ver o que eu poderia falar mais com relação. Eu falei a questão da formação de professores, em que a universidade tem sido, de certa forma, deixada de lado. A segunda, a questão da diferença entre professores de espanhol e a formação de professores de espanhol em língua estrangeira. A terceira, o fato de se tratar de uma forma muito igualitária situações de ensino completamente diferentes. O espanhol de região de fronteira, o espanhol do Rio de Janeiro, o espanhol de São Paulo. Acho que o contexto brasileiro está faltando nessa discussão. Tá? Por último, uma preocupação que eu acho que todos devemos ter é um cuidado, um respeito com todo o trabalho que vem sendo feito, que foi feito até aqui
mas que a escola precisa. Bom, é isso. Obrigada. Bom, boa tarde. Também agradecer o convite à Verge e dizer que eu vou falar de mesmas coisas que falo sempre. E peço já desculpa pela repetição, mas como o senhor me lembrou ali no princípio, que a repetição é uma prática da aprendizagem, tem que repetir mesmo, né? As coisas que a professora falou e as coisas que a Del falou são coisas que eu também quero falar, mas eu vou falar de novo. Naturalmente eu vou poder cortar algumas coisas, mas eu fiz um roteiro para não esquecer. Deixa eu virar assim para poder ver. Bom, a pergunta é essa, né? Qual é a minha avaliação sobre a lei 11.161? Se eu quisesse repetir, bastava dizer assim, eu acho uma lei oportunista e irresponsável. Mas vou falar outras coisas. Eu já publiquei um artigo, assim que a lei saiu ainda na paixão da discussão, que talvez ali até eu fosse mais apaixonado do que outra coisa, mas já em 2006 eu já publiquei um artigo que falava da publicação da lei, sempre em 2006. E para eu construir esse artigo, eu catei os jornais que circulavam naquele momento, né, que circulou pela internet, diferentes vozes, diferentes discursos, tanto o discurso oficial brasileiro, como o discurso oficial de outros países, ou mais especificamente da Espanha, que foi o país que mais se pronunciou, né? Então, por exemplo, eu me lembro que Francisco das Chagas Fernandes falava pelo MEC, portanto falava pelo governo brasileiro, falava, portanto, era a voz oficial brasileira, essas aspas aí significam o texto dele, que aquela lei vinha contribuir para estreitar os laços culturais do Brasil com os demais países da América Latina, o que já é uma orientação do governo federal. Então, a lei, segundo a voz oficial, nasce porque queríamos, então, contribuir com a relação com a América Latina. No mesmo período, na mesma época, o embaixador da Espanha, então, no Brasil, que era o Ricardo Conde, que também eu vou entender que era a voz oficial da Espanha aqui no Brasil, aspas, ele também dizia que a lei servia para aproximar as comunidades dos países do mercado comum do Cone Sul, Mercosul. Portanto, ele também estava falando da América Latina. Por isso, continuava o texto dele. A Espanha irá ajudar com todos os meios materiais, mas o mais importante será contribuir com a formação dos professores. Isso remete ao que eu acabo de dizer, o movimento que as associações fizeram, que vocês fizeram, em prol da cobrança desse lugar da universidade. Parceria queremos sempre, mas só parceria. Eu mesma, nesse artigo de 96, estava dizendo que essa lei trazia junto com ela uma série de mal-entendidos que estavam envolvendo essa lei e que circularam na mídia naquele momento, né? E como o Del falou, estou plenamente de acordo, essa lei tem base econômica, eu não diria popular, política, eu diria populista, porque para mim política é outra coisa. Por exemplo, uma voz que circulou naquele momento, a da Associação Brasileira de Editores de Livro, a ABEL. O que uma Associação Brasileira de Editores de Livro tem de interesse na implantação de uma lei e a sua consequência na formação de professores e na aprendizagem de alunos? Deve ser difícil para a gente imaginar, né? Mas eles se manifestaram e estavam muito felizes, porque, de acordo com o censo de 2004, o Brasil teria, quando a lei começasse a ser implantada, portanto, em 2006, 8 milhões de alunos no sistema público e 1,1 milhão na rede privada. Era ali que eu penso para meter, né? E junto com o movimento brasileiro dos editores de livro, aconteceu também uma corrida oficial, também por parte do governo espanhol. Vocês sabem que em 1991 foi fundado o primeiro Instituto Cervantes da Espanha, que tem como política, o que é absolutamente correto, coerente, não tem problema contra, uma política linguística, né? Ele quer incrementar a política linguística. Mas olha interessante, em 98 funda-se o primeiro no Brasil, que é em São Paulo, em 2001 o segundo no Brasil, no Rio de Janeiro. Em 2007, 2008, Brasília, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Recife, Florianópolis, Belo Horizonte. Coincidência? Também volta a repetir o que a Del estava dizendo. Isso não
nas escolas. E essa, particularmente, como você ressaltou, Consuelo, é muitíssimo interessante, porque coloca ao lado, pelo menos com mais facilidade de interação, com essa quantidade de países que falam a língua espanhola na América Latina. Então é óbvio que a gente tinha o maior interesse, né? Mas eu confesso que a obrigatoriedade me pegou mal. Por isso eu tenho a coragem de dizer que eu acho que essa lei é um golpe de mestre por parte do poder brasileiro, do poder nacional brasileiro. Porque além do afago que fez naqueles que sempre esperamos por medidas políticas de integração continental, essa lei permitiu o abrandamento da dívida externa da América Latina, vocês sabem disso, né? Conforme se lê naquele documento, que foi conhecido como a Declaração de Salamanca, se vocês entrarem na internet, todo mundo vai ver, mas houve uma troca de benefícios, né? O governo espanhol entrava com apoio para a implantação da lei e, paralelamente, a dívida externa do Brasil, da América Latina, na verdade, mas particularmente do Brasil, ficava abrandada. Então é um grande golpe de mestre, né? Porque você ganha benefício e ainda fica livre de dívida. Eu nem confesso a vocês que do ponto de vista da economia eu não entendo muito essa conta. Eu entendo do ponto de vista do populismo, aí eu entendo. Me interessa a minha declaração, tem um pedacinho aqui. Portanto, eu gostaria de ser otimista igual você foi, sabe, Consuelo? Mas eu não estou numa fase muito otimista. Eu não tenho nenhum otimismo com relação a essa lei. Mas eu vou tentar ser otimista, mas eu já disse a vocês que eu não acredito e não gosto dessa obrigação de oferta. Eu fico muito preocupada, fazendo a minha avaliação sobre a lei, né? Eu fico muito preocupada a longo prazo, talvez seja arrogância minha, talvez seja inocência, mas a longo prazo que o tiro saia pela culatra. A tal, o que a gente brigou tanto por essa hegemonia de uma língua estrangeira, né? Todo mundo sabe que durante muito tempo, já há muito tempo, há uma hegemonia de oferta de língua estrangeira no nosso país, que não é uma questão puramente nacional, isso é uma questão brasileira. O inglês é uma língua de grande entrada em todos os países emergentes ou subdesenvolvidos, nós sabemos disso, então é uma coisa especificamente do Brasil. E a gente brigou tanto pelo rompimento da hegemonia, e o medo é que um dia a hegemonia seja do espanhol. E eu vou sofrer muito, daqui a 40 anos, eu imagino que isso vai acontecer, e eu devo estar viva, eu tenho um acordo com Deus que eu não vou antes de ser, então eu vou estar viva e vou chorar, eu vou dizer, meu Deus, eu quis tanto, briguei tanto pela não hegemonia, mas aquelas escolas cujo diretor era obrigado por lei a oferecer uma língua estrangeira moderna dentro de suas possibilidades. E uma outra lei paralela que lhe diz que o espanhol passa a ser língua de oferta obrigatória, há o risco do espanhol ser a única língua estrangeira a ser oferecida. E eu não teria contribuído para isso. Eu não quero defender o espanhol, o inglês, o francês, o italiano em uma língua. Eu quero defender a abertura de possibilidades. Eu quero defender o que diz a RTP, a oferta plural de línguas que devem ser oferecidas de acordo com o interesse daquelas comunidades onde essas escolas estão. Então, eu tenho muita preocupação com relação a essa lei, porque eu acho que ela pode nos estontear, porque nos deixa vaidosos, porque afinal de contas o espanhol está em alta, e isso pode nos deixar um pouco mais cegos, menos sensíveis, e a gente está contribuindo para a reversão da mesma política que a gente combateu durante tanto tempo. A segunda questão que as professoras vão responder é a seguinte: considerando que a lei é um fato, o que seria preciso fazer para que fosse cumprida no nosso Estado? Vamos operar na ordem agora? Então, continua, Consuelo. Isso queria chamar a atenção para o entusiasmo da Márcia. Ao contrário, se eu tenho, como peruana que sou, sempre com o pé atrás. Eu não acredito. Mas ela está acreditando que o espanhol vai ser a língua obrigatória. Isso que é, digamos, fake. Essa segunda pergunta, na verdade, a lei é um fato, mas são um fato jurídico. E como fato jurídico, digamos que eu não estou em condições de saber se vai vingar ou não, mas
como tem que dizer alguma coisa, eu gostaria de dizer que eu acho que talvez, não sei se eu estou sendo demasiado pessimista, embora tenha um tom de voz neutro, mas acho que as consequências práticas da lei e de qualquer lei, e as suas formas de implementação dependem em grande medida da capacidade de mobilização e organização dos principais interessados. Daí a quantidade de leis. Hoje, as ciências sociais já sabem que aonde tiver sociedade civil organizada, as leis rolam. Elas realmente pegam, vou dar também um exemplo da educação indígena, que é muito interessante, uma amostra. Onde a escola bilíngue indígena está respaldada pela Constituição desde a década de 80 e está proposta pela LDB. Aonde os sítios estão organizados, ela funciona. Aonde eles estão desarticulados, não funciona. Então, tem a ver com a capacidade de organização, por um lado. Por outro, também tem que saber negociar condições. Eu me lembro que na década de 80, praticamente sem saber, a Bélgica, na época, a maioria daqui não estava, não vou dizer que eu era nascida, mas não estava no exercício profissional. A diretora da Bélgica, na época, foi falar com a secretária de Educação para exigir o cumprimento da lei. E qual foi a resposta dela? E era uma pessoa inteligente, politicamente correta, assim. Nós não temos nem condições de implementar o ensino de português. Imagina se nós temos condições para implementar. O Estado tem suas prioridades, então a gente tem que saber negociar o que se pode conseguir. E aí é que combinamos o português estratégico. Quer dizer, quando eu digo português, significa língua materna. Educação em língua materna é estratégico para qualquer Estado. E a Secretaria não tinha condições de implementar o que era não só de lei, mas que era, pelo senso comum, a sua obrigação básica. Então, duas coisas que eu gostaria de colocar, não agora em discussão, mas para reflexão. Né? Uma é a convergência. Aí onde o ensino de língua estrangeira converger com o português é uma das áreas, por exemplo, em que provavelmente terá maior capacidade. Estou pensando, por exemplo, na leitura. Assim, solto. Depois a gente pode conversar. E porque outro ponto crítico, estou assinalando os grandes pontos críticos da educação nacional. E quando eu digo nacional, não somente estou me referindo ao Brasil. Na França, provavelmente está sendo na Espanha, está se discutindo, né? Mas dois pontos críticos: a capacidade leitora, a habilidade da leitora, que é uma discussão teórica se ela é diferente em língua materna da segunda língua, e avaliação, a forma de avaliação. Isso eu acho que é um ponto importante, e é isso que talvez no terceiro item que vamos discutir quando se fala na capacitação dos professores. Diz a Márcia, eu concordo com tudo que a Consuelo disse, né? Acho que algo que ela colocou é bastante importante, é ficar atento em que medida a gente pode aproveitar o que está sendo oferecido para um avanço. Então, por exemplo, eu me lembro quando da seleção dos livros didáticos, aliás, estávamos nós lá,
resultado saiu, depois de muita conversa, muito trabalho, a associação responsável pelos livreiros exigiu uma reunião do MEC. E, junto com a Neide, coube a mim essa difícil tarefa de dizer para eles uma coisa muito simples. Vocês podem construir e investir em publicações que sirvam para a realidade da nossa escola. O que vocês não podem pegar são livros que existem com outras finalidades, livros destinados a cursos, livros que não são da natureza da escola e querer que o MEC compre e enfiá-los nas escolas. Tá? Então, eu acho que essa medida é que a gente tem que saber aproveitar. Há uma oportunidade para escolher esses livros? Nossos alunos não têm condições? Não têm. É possível? É. Então, vamos ver com muito cuidado, com muito critério, sempre na discussão com os colegas, sempre de comum acordo, que perfil de professor, que perfil de aluna, aproveitar essas situações. Bom, com relação à pergunta, eu acho que o mais importante, de forma geral, primeiro é identificar necessidades. Acho que em nenhum momento isso está sendo feito. O que a gente precisa para que essa implantação aconteça a contento das escolas? Depois, planificar ações. Criar programas de apoio que permitam ampliação, por exemplo, das matrículas nas universidades, para se cuidar de uma boa formação do professor. Estabelecer parcerias, trabalhar com a formação continuada, mas sempre sem esquecer que a gente precisa ter em mente a variedade de exigências dos contextos de ensino no nosso país e que o espanhol não pode deixar isso de lado. Com relação ao nosso Estado, eu acredito que é necessário, sim, nas escolas refletir bastante sobre o ensino. Que ensino nós queremos nas nossas escolas? Para poder traçar objetivos em função de cada escola. Acho que é possível pensar também parcerias, não parcerias assim, a universidade está aqui, vamos dizer, os convênios estrangeiros estão ali, as escolas estão aqui. Parcerias em que se unam, as pessoas juntem esforços para estudar as dificuldades, o que a escola precisa, como o espanhol entra ali, de que forma todos podemos colaborar. Eu acho que é assim que esse trabalho vai poder ser feito. E se não a gente vai passar a fazer algo como, eu me lembro quando eu era professora alfabetizadora, um menino da 8ª série, da 5ª, veio até a minha sala dizendo que fugia de uma aula. Eu perguntei, de que aula você está fugindo? Ah, professora, não aguento mais estudar o TOB. E eu gostei de entender que o TOB é um subir. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente cuidado com o que nós vamos estar ensinando na nossa sala, dos nossos alunos. Tá? Por fim, insisto na tecla do concurso público. Nós precisamos realizar concursos públicos, os concursos precisam mudar, eles precisam ter na sua seleção um objetivo, uma preocupação, que é o trabalho que esse professor vai desenvolver na sua sala de aula. Eu não estaria, vamos dizer assim, selecionando falantes de espanhol. Nós somos falantes de português, podemos ser falantes de francês, mas não somos professores. Então, falta nesses concursos exatamente isso. O que nos diferencia de um falante? Nós somos professores e isso os concursos não têm avaliado. Bem, eu também concordo com as coisas que já foram colocadas. Eu acho que essa parte pode ser muito econômica, porque eu entendo que o papel da universidade é o único. A pergunta é essa, né? O que eu preciso fazer para que fosse cumprida, naturalmente, quando eu estou falando como professor da universidade, que você tira uma dúvida. Eu acho que o papel da universidade é o único, inconfundível. O papel é de formar professor e incrementar pesquisa. É isso que eu estou fazendo. O resto a gente vai contribuir como cidadão, como ser humano, como pessoa engajada que somos, não perder a oportunidade. A Del lembrou, por exemplo, da avaliação do MEC dos livros didáticos, né? Que bom que algumas pessoas puderam ir lá, fazer avaliação daqueles materiais. E pelo que eu tenho observado, pós primeira seleção, as editoras estão tomando muito cuidado para produzirem materiais mais adequados. Eu não quero falar bom ou ruim, não é isso que se trata. Se trata de ser mais adequados, materiais para o
daqui até menos, nós vamos ter um mercado melhores materiais. Porque as editoras, por exemplo, a própria Moderna, né, que é uma editora tradicionalíssima do Brasil, que hoje nem é mais a Moderna, mas aqui no Brasil vai ter a Moderna, né? Os livros de história da Moderna são de primeiríssima qualidade. A minha filha é professora de história e eu vejo na minha casa, e por que os livros estrangeiros são aquele lixo? Por quê? Os livros portugueses também são muito bons. Então, finalmente, a língua estrangeira, essa é um dos benefícios da lei, né? A língua estrangeira, espanhol como língua estrangeira, vira uma disciplina obrigatória, de oferta obrigatória. Isso significa que ela pode ter o mesmo patamar que outras disciplinas que são obrigatórias. Então, esse é um benefício. Eu acho que esse é o papel da universidade. Formar professor crítico, autônomo, autonomia na produção, ou na seleção, ou na utilização do seu material. Incrementar pesquisa nessa área da autonomia, que é para ele também saber fazer isso, ficar refém dos materiais que aparecem, por exemplo. Né? Então, esse é o papel nosso que sempre foi confiar e provocar a atuação de nossa associação de professores, por exemplo. Eu acho que é o número 1. Esse é o papel da PERJ, que, aliás, está cumprindo muito bem. Quer dizer, eu, ao mesmo tempo que a Luciana é professora, ela é presidente da PERJ, mas são duas figuras públicas diferentes. Ela tem duas, portanto, minimamente duas identidades aqui. Enquanto presidente da PERJ, esse é o seu papel. Esse é o seu papel, né? E ela está fazendo. E que bom que algumas pessoas se colocam nesses lugares, porque todo mundo já se colocou e todo mundo deve colocar. Agora, enquanto professora da universidade, ela está lá formando professores críticos, atentos, curiosos, competentes, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Bem, vamos eleger uma boa associação, vamos dar todo o apoio à associação, vamos provocá-los, porque eles é que tem que fazer isso. As professores e a nossa associação nacional, né? Outra coisa é participar de eventos como esse e ter a coragem de se pronunciar sinceramente, que é uma coisa que, graças a Deus, a minha mãe me ensinou a fazer. Mentira jamais. Eu me engano muito, mas nunca minto. Eu me engano muito. E às vezes acredito numa coisa que depois não acredito mais. Mas enquanto eu acredito, aquela é minha bandeira. E essa coerência comigo mesmo me faz muito bem. A terceira coisa é cumprir com o nosso papel político, como cidadão, como pessoa desse país. O meu, por exemplo, é de formar professora de espanhol e de contribuir para a pesquisa nessa área. Do meu ponto de vista, o nosso papel político, meu particularmente, significa contribuir para o pluralismo das ideias e para a compreensão de diferentes formas de atuar no mundo, permitir o acesso a múltiplas informações associando linguagem e educação, como sugere a linguística aplicada crítica, que é a área de pesquisa na qual eu me filio. Questionar a identidade e a diferença que nos constitui, que papel eu exerço em cada situação e cumpri-lo. Incorporar discursos silenciados e abrandar o poder dos silenciadores, conforme propõe a educação multicultural, que é uma outra área teórica na qual eu também tenho me filiado. Então, grosso modo, eu acho que é esse o papel da universidade, cumprir com o seu papel, na melhor qualidade possível. A terceira questão proposta às professoras é a seguinte: qual a situação da formação de professores na sua universidade, tendo em vista o contexto atual? Quais outras contribuições a universidade pública poderia dar além da formação de professores? Bom, a universidade forma... Consuelo, dá licença. E eu tenho que repetir, ela me colocou para falar 5 minutos, vocês estão anotando, né? Aí a Consuelo fala, eu falo, eu tenho que repetir. Mas agora você se adiantou, porque você já vou responder a terceira pergunta. Bom, a universidade, bem ou mal, forma quadros que passam a exercer a formação. A universidade forma os professores, na melhor das hipóteses, para a sala de aula, mas ela também forma aqueles que vão desempenhar a administração escolar. Tem vários estágios de formação. Do ponto de vista da universidade na qual eu estou inserida, digamos, a UFRJ, pelo menos tenta, e eu acho que isso que é importante,
dialogar com os conhecimentos que a ciência da linguagem está produzindo. E eu acho que nesse ponto tem que se fazer uma crítica, autocrítica, mega crítica, e é que tem que reconhecer que o Brasil é um dos países da América Latina que mais tem avançado nesse campo, isto é, as universidades brasileiras, públicas e comunitárias, têm desenvolvido pesquisa e produzido conhecimento relevante na ciência da linguagem. E na América Latina são poucos os países que têm a infraestrutura que tem o Brasil. O Brasil tem verbas, plano de carreira universitária, projetos de pesquisa, financiamentos, coisa que só o Brasil e o México têm. O resto dos outros países não tem nada disso. Então, é nesse sentido que o Brasil tem um papel de ponta em relação aos outros países da América Latina. Entretanto, a universidade não tem conseguido socializar, democratizar esse saber. Então, eu vou fazer uma comparação e para começar, eu quero dizer que eu não sou argentina, tá? Mas, por exemplo, num país como a Argentina, um professor de língua materna ou de segunda língua maneja todos os conceitos de análise do discurso em Jujuy. Jujuy é como dizer em Tocantins, para a Argentina. Tá? Então, tem havido apesar de não ter as mesmas condições que tem no Brasil, materiais, tem havido uma circulação de saber, enfim, e o Brasil não tem conseguido. Eu acho que esse é um ponto crítico da universidade, no sentido de não passar esse saber para as práticas pedagógicas. A escola brasileira funciona de maneira desigual. Isto é, tem escolas de ponta, como essa que nós estamos aqui, que provavelmente todos esses saberes estão circulando, mas tem escolas, provavelmente a 100 metros aqui, em que não funciona assim. E isso é, digamos, complicado. Né? Vou dar um exemplo. O conceito como letramento tem ocupado grande parte das pesquisas no Brasil. E, no entanto, provavelmente 90% das professoras que estão alfabetizando as crianças não manejam nem têm a menor ideia desse conceito. É esse que é um grande problema. Então, em questões de língua, em questões de ensino de língua, tem coisas mais ou menos parecidas. Então, os próprios, uma das grandes avaliações que se fazem hoje no sistema educativo, que está nos jornais, é a falta de letramento. Isto é, as práticas sociais de leitura estão em desvantagem em relação a outros países. E os próprios agentes responsáveis por ele, os próprios professores, apresentam dificuldades nessa área. Então, eu estou, digamos, afirmando justamente como me contrapondo como pessimista nesse sentido. Mas outra questão complicadíssima que vocês estão tentando discutir aqui é a avaliação. A avaliação em si já é difícil. A avaliação em matemática já é, imagina em língua. Então, o que é avaliável? Então, e nesse pacote estão os concursos. Por quê? Porque dentro estão os conceitos de língua, quer dizer, não foram socializados os modernos conceitos de língua, de linguagem, que estão sendo discutidos digamos, na pós-graduação, para nada. Ao contrário, então, língua é um conjunto de regras gramaticais, então vamos aplicar isso aos alunos, aos futuros professores. Quando, na realidade, e eu acho que eu quero resgatar a fala aqui das duas professoras, os concursos, eles fazem parte da educação. Quer dizer, quando alguém vai fazer concurso, ele tem os concursos anteriores, serve de
da mesma moeda. Então, a avaliação dos alunos é a forma como os professores avaliam, são levados a avaliar os alunos, tem, na verdade, uma dose daqueles concursos. Então, e isso é extremamente deseducativo. Por quê? E nesse sentido é que estou fazendo essa, não vou dizer autocrítica pessoal, mas o fato de não poder passar para essas pequenas práticas cotidianas, esses conceitos maravilhosos que estão circulando, que estão em todos os dicionários, a gente está bloqueando essa passagem. Então, o trabalho da universidade, ela tem que produzir conhecimentos, mas ela também tem que ter um lado que tente passar, que faça digerir esses saberes e seja capaz de acionar isso na sociedade. E a escola é o lugar para isso. Então, esse que é, para mim, o problema mais grave na formação. E só para terminar, vocês colocaram uma coisa importantíssima. Quer dizer, a formação dos professores, isso as comentadas sabem, a formação dos professores de língua estrangeira tem tem um adendo que o professor de história, o professor de geografia não tem, que é a língua. Como uma pessoa não nativa se legitima, né, na sala de aula como professor de segunda língua. E eu sei porque algumas das minhas alunas têm por aí um filho de argentino, um filho de chileno, que é um aluno e que provoca, porque essa representação, isso faz parte do pacote ideológico das línguas. Quer dizer, o professor tem que ser nativo. Como assim? O professor tem que ser competente, não é? Tem que ser professor, tem que estar de posse do que tem de mais moderno que está se discutindo. E como vocês sabem, a ciência está avançando a toda hora. Então, o professor é aquele sujeito que vai ter que estudar a vida toda. Quer dizer, todas as professoras que estamos aqui, de mais de 40 anos, quando éramos alunos, tivemos que aprender nos congressos, dando aula, tivemos que aprender a renovação, e essa é a questão fundamental que está fora das considerações, principalmente do manejo. Reivindicação funciona, vocês viram, né? Eu começava a falar, porque eu achei ótimo tudo que a professora falou, eu acho que ela fez uma reflexão fantástica, me ajudou a pensar do Brasil, que ela tem um outro olhar, né? E essa coisa controversa, né, professora, da gente ser, na América Latina, um país de ponta na formação e na pós-graduação, produzir uma bela literatura sobre letramento e essa leitura não chegar para quem faz o letramento. Que vergonha, eu estou morrendo de vergonha. É dramático, eu acho que não precisamos falar mais nada. Essa pergunta, na verdade, eu dividi em duas partes, que na verdade eram duas para mim. Qual a situação da formação do professor espanhol na universidade, tendo em vista o contexto atual, e é precário, ainda que a Conselho traga essa comparação com os países da América Latina, eu acho que ainda é precário, né, como é precária ainda a educação nacional. Mas também, pelos mais de 40 anos, eu já vi momentos piores. Eu acho que a gente está começando a caminhar num caminho que é um pouquinho melhor do que faz pouco tempo atrás a gente estava caminhando. Eu tenho acompanhado medidas mais interessantes, eu tenho tido a oportunidade de participar de bancas de teses, dissertações de muitíssima qualidade, em língua espanhola ou em questões de linguística aplicada, né, que é mais a minha área. Então, eu acho que tem melhorado sim, embora ainda seja muito precário. Né? Mas dentro dessa precariedade, eu acho que há esforços pessoais e coletivos que trazem resultados como esses, né, de pessoas que estão fazendo sua pós, de professores que estão lá na escola, ou professor, né? Infelizmente, as meninas são mais pessoais, né? Essa coisa brasileira de cada um, vamos fazendo, né? Eu fico sempre cobrando que seja mais institucional, até porque eu preciso correr, né? E ter certeza de que as coisas ficaram organizadas.
Não é agora, não. Esses resultados estão no volume, por exemplo, de professores que formam. Que surpresa, como você falou, 60 só na Universidade de Buenos Aires é mais do que na UF. É mais do que na UERJ, 60 por ano. Eu estou impressionada com esse número, impressionada. Eu achei que a gente, lá na UF, por exemplo, uma média de 25 por ano. Às vezes pode ser a 30, às vezes pode ser a 20, mas de 11 por ano de professor de espanhol. E 60 eu fiquei impressionada. Já acho um número bom, né? Nada a ver com a tal demanda da lei. Isso para mim é outra história, não tem nada com isso. Isso é uma irresponsabilidade de quem inventou. Eu acho que devagar, se a gente colocar, cada universidade colocar 25 professores de espanhol bom, ou pelo menos quase bom, meu Deus, já é isso, né? Eu acho que é isso que temos que fazer. Bom, então, espero que isso aí você me deu uma vez não. Essa mulher tem que falar. E a outra parte é quais outras contribuições a universidade pública poderia dar além da formação de professores. Eu acho que uma delas é disponibilizar um seu espaço público, que ainda muito precário, muitas vezes é melhor do que faculdades particulares, por exemplo, né? E sobretudo do que as escolas, né? Então eu acho que disponibilizar o seu espaço público, como a UERJ faz bastante, como a UF tem feito, como a FRJ faz, por exemplo, o Cefet, a Constituição Pública, está nesse momento disponibilizando seu espaço para isso. Eu acho que essa é uma das coisas, esse espaço é público, né? Interagir com outras instituições, conforme se tem feito com as secretarias de educação, tanto municipal como estadual. Lá em Niterói a gente tem feito bastante, aqui no Rio eu mesma tive a oportunidade de participar de diversos eventos. Eu já fui em eventos de Espírito Santo, na Bahia, em mais de uma cidade da Bahia, e eram atividades promovidas pelas secretarias. Então eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Promover também ações em parceria com instituições privadas ou órgãos públicos estrangeiros, como acontece, por exemplo, com a Embaixada da Espanha, que tem oferecido em parceria com universidades do Brasil inteiro diversos cursos. No princípio, eu olhava um pouco de pé atrás, quando tive a oportunidade de ir ao primeiro, e vou dizer em público que fiquei muito bem impressionada e tive essa oportunidade de falar isso lá para algumas pessoas. Fiquei impressionada pela qualidade, pela produção do material, pela organização do curso, pelos professores, modéstia à parte, mas os professores que fizeram parte, pelo número de alunos, pela qualidade de logística, mas sobretudo pela autonomia que cada professor teve nos seus cursos. Isso eu achei de um respeito lindo. Então quero aproveitar para dizer, mas essas parcerias, elas devem existir, elas são salutares para todas as partes, desde que haja essa autonomia, esse respeito às duas partes, naturalmente. E outra coisa que eu acho que é uma contribuição que nós podemos dar, que a universidade pode dar, é incrementar a pesquisa. Pois esta tarefa tem ficado mais a cargo das universidades públicas, embora, por sorte, muitas universidades privadas ou faculdades já começam a produzir pós-graduação, sobretudo o Lato Sensu, né? Aquele que a gente chama de especialização, que vocês sabem que hoje o MEC tem muito interesse de implementar o Lato Sensu e as particulares, isso que é uma necessidade enorme. Eu adoro o Lato Sensu, eu acho uma pena o que está acontecendo. Então a CAPES, ela se dedicou ao Estudo Sensu, né, que é o mestrado e doutorado, e o Lato Sensu ficou muito a cargo de cada faculdade que queira fazer. Quer dizer, eles não deu muita verba, não deu verba nenhuma. E o que aconteceu? As universidades privadas compraram, no bom sentido, essa demanda ficou. E quando essas cursos são de boa qualidade, que bom, pelo menos elas estão sendo oferecidas. Era muito melhor que fossem nas gratuitas, né? Era muito melhor. Mas eu acho que, por exemplo, lá na UF a gente continua mantendo, a UERJ também continua mantendo, não sei se a FRJ também tem,
Na verdade, a Luciana vai ficar passando os slides aqui, mas eu não vou ler esses slides. É que eu achei a pergunta um pouco complexa, né? Qual era a situação da formação de professores na universidade, tendo visto o contexto atual? Aí eu me perguntei, o contexto atual da nossa universidade ou da implementação da lei? Então, eu achei por bem e fiquei pensando em toda uma trajetória que nos leva ao momento do hoje, quando a gente está vivendo uma reforma curricular, como estão vivendo também as outras instituições. Mas seria injusto da minha parte não voltar àquele ano de 85, quando o espanhol passa a ser aprovado para o ensino no estado do Rio de Janeiro. Então, nós fomos nos galgar, passo a passo, numa luta política e institucional que é coletiva. E eu não me vi no direito de mostrar simplesmente a grade atual sem falar, porque isso nasce, na verdade, até por uma briga pela disciplina de prática de ensino, que depois que é conseguida, ela é, vamos dizer assim, ministrada por um professor da educação. Quer dizer, são pequenos passos que vêm crescendo. E quais eram os objetivos? Os objetivos eram formar professores para a escola. Esse era o nosso grande objetivo. Então, o que faltava? O espanhol estava fora da escola há muitos anos. Faltava justamente essa aproximação com a escola. Então, aí vem uma sequência, que eu não vou me deter, mas que passa desde a necessidade de se criar um espaço, por exemplo, dentro de uma escola, que é o CAPUERJ, para o ensino do espanhol, como isso foi sendo, como os alunos estagiários passam a frequentar, até o momento que esse espanhol integra a grade curricular, a forma como a gente vai buscando junto ao município do Rio de Janeiro trocas, na medida em que, quando fizemos um projeto na UERJ, nos demos conta que os nossos professores não trabalhavam, em sua maioria, no ensino médio, como a lei previa. O projeto nos mostrou que, ao contrário, mais de 60% vinha trabalhando em escolas privadas no ensino fundamental. E a gente formava professores sem falar do ensino fundamental. Até porque não existia nenhum tipo de normativa para o trabalho com a língua estrangeira espanhol nesse ensino fundamental. Então, todos esses projetos, eles foram caminhando, chegamos à criação da especialização, pensando na questão da sala de aula também, a questão da variedade de contextos de trabalho que nosso aluno teria, espanhol na terceira idade, espanhol para a comunidade, tudo isso são faixas de mercado de trabalho que, obviamente, ele não vai sair preparado, mas ele precisa, pelo menos, tomar conhecimento que isso existe. E aí é que eu vou me encaminhar já para o finalzinho, onde é o nosso, vamos dizer assim, o nosso atual currículo. Aproveitando as oportunidades, como eu venho falando aqui, que elas são para isso, nós nos deparamos com a necessidade da reforma das licenciaturas. Então, tentamos aproveitar essas experiências para construir o nosso currículo a partir disso. E aí, vai passando. Aí que nós temos a seguinte estruturação. Com relação ao que a Consuelo vinha falando sobre os estudos na área da linguagem, né, da AD, os estudos gramaticais, ou seja, essa variedade que todos vocês de alguma forma conhecem, eles entram para a gente no que a gente chama as disciplinas de língua espanhola de 1 a 8. Tá? Literatura hispânica, cultura hispânica, todo mundo conhece isso. Eu queria só que você desse uma. Aqui eu acho que é uma tentativa que a gente está tentando fazer para aproximar a escola da universidade, que é justamente com a criação das disciplinas de práticas. Então, em cada uma das disciplinas de práticas que criamos, eu não sei se isso vai dar certo, porque isso é uma experiência, mas é uma tentativa de fazer dialogar a pesquisa, a escola, a universidade com sua estrutura. Então, nós incluímos aqui disciplinas de práticas voltadas para o ensino fundamental e médio, para o ensino do texto literário, para o ensino, metodologia de ensino, ensino não regular, educação para jovens e adultos e para fins específicos, numa tentativa de abordar esse mercado que o aluno encontra quando sai. Com relação às práticas supervisionadas, justamente seria, após toda essa questão teórico-prática, justamente junto aos espaços que nós dispomos, poder propiciar práticas junto ao ensino fundamental médio, a fins específicos, educação, o EJA, né, e o não regular.
isso atravessa, né, todos esses estágios supervisionados. A outra tentativa é a questão da inclusão, com a preocupação na pesquisa, do projeto de monografia ao final de curso, tentando já na graduação fazer com que esse professor utilize as suas monografias também junto às escolas, como formas de começar a pensar essa realidade escolar. Tá? Eu acho que o resto mais ou menos é tudo semelhante. Então, pode passar isso. Eu acho que isso não vem em função da lei, isso vem em função da trajetória de um coletivo de trabalho que pensa a escola e tem a responsabilidade, pelo menos, de achar que vai conseguir preparar cada vez melhor o seu profissional. Eu acho que todas nós, o que queremos aqui é um pouco isso, quando estamos na posição de formadoras de professor, né? Porque a universidade está ali, a escola está lá. Como é que a gente faz esse diálogo? Então, de repente, nesse período que a gente tem na universidade, o espaço de discussão que a gente tem, né? Com relação à última pergunta, que é o que a universidade pode fazer, eu concordo que nós estamos bem distantes dessa circulação do conhecimento. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, porque nos falta realmente essa interlocução. Né? Então, eu acho que a gente precisa das parcerias com as secretarias estaduais e municipais. Eu acho que